Bom, gente, eu quero conversar com vocês sobre o Partido Republicano e o Partido Democrata nos Estados Unidos. Vamos falar sobre esse assunto? Existe aí uma onda de que Partido Republicano e Partido Democrata significam a mesma coisa. Então, todos os vícios que o Partido Democrata tem, o Partido Republicano também tem, e vice-versa. E é tudo farinha do mesmo saco. E não interessa se o presidente é republicano ou é democrata. Eu quero desmontar essa falácia, gente. Eu quero desmontar essa falácia. Obviamente, eu considero os democratas muito superiores, mas muito superiores, né? Os democratas, eles têm uma visão mais comunitária. Os democratas, eles têm uma visão de mais respeito ao próximo. Os democratas, eles são menos violentos. Os democratas, eles são muito mais adeptos do papel do Estado no domínio econômico e na sociedade em geral. Eles então acreditam que o Estado tem um papel importante a desempenhar. Os democratas, eles são capitalistas, mas dentro de uma linha mais social-democrata, né? Que é um sistema híbrido, né, entre o capitalismo e o socialismo, né? Enquanto os republicanos, eles são muito mais brutos, eles são muito mais violentos, eles são muito mais intransigentes, né? Eles são Os republicanos são um lixo, para falar a verdade, né? Então, eu posso exemplificar isso pelo peso que os presidentes democratas tiveram contrapondo ao peso que os presidentes republicanos tiveram, né? É, Se você me perguntar qual foi o bom presidente republicano, né? George Washington, Thomas Jefferson não entram nessa conta porque ainda não havia essa divisão, né, entre republicanos e democratas, né? Mas se você me perguntar um presidente republicano bom, Abraham Lincoln, né? Por quê? Porque terminou lá com a Guerra da Secessão, que dividiu o país entre o sul mais escravagista e o norte mais desenvolvido, criou a paz e não à toa foi morto. Foi morto porque contrariava interesses, né? Então, um apenas, né? Abraham Lincoln, né? Ronald Reagan, Donald Trump, George Bush, George W. Bush, né? Tudo tudo ruim, né? Principalmente o Donald Trump, como a gente já está vendo, o estrago que ele fez do primeiro governo e agora fazendo o estrago ainda pior no início do segundo, né? Agora, presidentes democratas eu posso citar vários, né? Eu posso citar o John Kennedy, né? O John Kennedy ele estava fazendo algo importante em termos de conciliação, em termos de paz mundial, em termos de ser uma vitrine democrática para o mundo. Tanto é que ele foi morto. Aliás, gente, por falar nisso, tem um filme chamado JFK, do Oliver Stone, né? Que fala. O Kevin Costner, né, um investigador, ele está trabalhando em cima dele, mostra uma tese que eu acho muito plausível, né? Que o que é? O Donald Trump, ele foi. O Donald Trump, o John Kennedy ele foi assassinado pelos cubanos exilados nos Estados Unidos, porque os cubanos exilados nos Estados Unidos queriam uma ação contra o Fidel Castro mais forte, né? E o Kennedy, segundo a visão dele, estava deixando correr frouxo, né? Então, eles teriam tramado a morte do Kennedy por conta disso. Os cubanos exilados tramaram a morte do Kennedy. É muito interessante, veja esse filme, né? Eu acho isso bastante plausível, né? Então, na lista, o primeiro de todos é o John Kennedy, né? Outro presidente democrata que na época não se deu valor a ele, mas hoje se reconhece a importância dele, é o Jimmy Carter, né? O Jimmy Carter, gente, ele promoveu uma política de pacificação mundial muito grande, né? Ou seja, tem lá o acordo de Camp David, né? Que previa o quê? Que houvesse um entendimento entre os israelenses e os árabes, né?
Então, quer dizer, o Menachem Begin e Yasser Arafat assinaram esse acordo em Camp David, nos Estados Unidos. Então, isso foi um passo muito grande, né? Ele era um presidente que permitia que exilados políticos estivessem lá. Até o Brizola ficou lá, ficou muito amigo lá do Mário Soares, né? Exilado em Portugal também e tudo, né? Então, a política do Jimmy Carter era absolutamente democrata e incontestavelmente pacífica, né? Você tem o Bill Clinton, né? O Bill Clinton, aí na era moderna, né, foi o presidente que mais fez os Estados Unidos prosperarem, né? Então o país prosperou muito sobre a gestão do Bill Clinton, né? Você tem o Barack Obama, né, que tinha lá o Obamacare, né, que foi sugestão da Hillary Clinton, né, para ele. Então o presidente Obama também fez muito pelo social mesmo, né? E você tem o maior de todos, o maior presidente da história dos Estados Unidos se chama Franklin Delano Roosevelt, né? O Franklin Roosevelt, ele promoveu o quê? Através de uma ideia de uma intervenção estatal, sim, de uma intervenção estatal, ele recuperou a economia dos Estados Unidos depois da queda da Bolsa de Nova York em 1929. Então, ele promoveu obras públicas aí, em massa, para poder empregar gente, porque ele entendia que isso ia fazer a roda da economia girar de novo, né? Ou seja, emprego público, pessoas trabalhando na reconstrução do país, né? Tendo emprego, essas pessoas vão ter renda. Tendo renda, elas vão consumir. E consumindo, elas vão gerar mais empregos, né? E ele conseguiu fazer isso. Tanto que ele foi sendo reeleito sucessivamente, né? Até o quarto mandato, né? E ele faleceu no meio do quarto mandato. Então ele teve na presidência entre 1933 e 1945. Sem dúvida, o maior presidente dos Estados Unidos em todos os tempos. E ele era democrata. Então a minha pergunta é: os democratas e os republicanos são iguais? Obviamente que não. Os democratas são muito superiores aos republicanos, né? Donald Trump reafirma essa tese, né? O John Biden poderia ter problemas, mas olha, que muito melhor do que o Donald Trump ele é. Donald Trump apresentou numa época um programa que ele demitia as pessoas, né? E ele no fim falava, "You're fired", né? Então, você está demitido. Donald Trump, o povo americano vai falar para você, "You're fired", e na próxima eleição vai trazer o Partido Democrata de volta, se Deus quiser. Quem sabe se com Michelle Obama, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todos, a todas primeiro, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, sim a todos, né? E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente, né? E também eu vou deixar aqui a indicação na descrição de 4 trabalhos escritos que eu tenho. Um sobre uma apostila de administração, porque eu fui professor universitário nessa área por mais de 20 anos, né? Outro sobre sistema eleitoral e sistema partidário. Outro com uma proposta de calendário para o futebol brasileiro. E outro com um e-book sobre o Roberto Dinamite, que é o meu maior ídolo no futebol. Por gentileza, se você tiver interesse em algum desses produtos, dê uma olhada na descrição do vídeo e entre em contato. Mais uma vez, muito obrigado.